Fala pessoal, Dilson aqui, mais um vídeo do canal, explicando para vocês um pouco da minha trajetória profissional. E para quem está acompanhando desde o primeiro vídeo, no último vídeo eu falei para vocês da minha vivência na primeira multinacional que eu trabalhei, que era uma indústria. Eu trabalhei lá como desenvolvedor ERP de 2012 até 2018. Foi quando eu recebi a minha primeira proposta internacional para realmente trabalhar em outro país. Tá? Como que foi isso? Foi uma coisa muito interessante porque eu já estava vendo muita, estava recebendo muita proposta de entrevistas, e tal, e pelo fato de já estar com inglês assim tranquilo para trabalhar, para comunicação dentro de empresas, reuniões, tá? Não era inglês fluente, como não é até hoje, mas é o inglês que você consegue se comunicar para trabalho. E esse aqui é um ponto importante. É, eu nunca me apeguei a esse inglês perfeito. Só vou fazer entrevista quando eu tiver certeza que eu tenho um inglês fluente, até porque isso não acontece, pessoal. Tá? Deixar a dica para vocês. Minha primeira entrevista em inglês, o que eu mais falei foi repeat, 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 porque é muito difícil, mas se você não toma a decisão de participar, você não consegue perceber que nível você está e o quanto você precisa melhorar, o quanto você precisa fazer listening para poder começar a entender, tá? Outra coisa, não pode ter vergonha de falar, não pode. Eu não me importava se o meu sotaque era sotaque horrível, porque para os recrutadores internacionais e para os meus colegas de trabalho de fora, isso nunca foi um problema. É muito nítido para eles, é claro, para eles que inglês não é sua língua principal, então logo não vai ser muito bem falado por você nunca, a não ser que você resida num país por muitos e muitos anos e você adquira ali o sotaque, tá? Então é uma coisa que nunca me incomodou. Eu sabia que eu precisava passar esses momentos de dificuldade para poder desenvolver meu inglês. Foi o que aconteceu. Eu só desenvolvi meu inglês famoso na raça. Foi participando de várias entrevistas, participando de várias reuniões, perguntando, pedindo para repetir o tempo todo. E aí você vai percebendo como que isso funciona e como você vai melhorando seu inglês. Fato é que durante esse período eu nunca deixei de estudar, sempre assisto podcast, TED Talks, leio bastante inglês, eu assisto eu leio muita notícia em inglês também, a leitura ajuda muito. E uma coisa que me ajudou muito, eu comecei a ouvir rádios em inglês, tá? Então, você põe canal de rádio no Spotify, você tem aplicativos de rádios que você baixa, escolhe o país e fica ouvindo a rádio deles. Isso é muito importante. Eu ouvia muito do Canadá, que me ajudava muito o inglês deles. Eu achei mais tranquilo de entender no início, então foi o que eu escolhi, tá? Bom, voltando aqui, é, eu comecei a criar um foco na minha busca por um novo trabalho para trabalhar para fora. Então, eu tinha muita oferta para trabalhar no Brasil, não fazia sentido porque eu já trabalhava na multinacional. Meu salário que eu entrei em 2012, em 2018 já tinha mais que dobrado, então realmente para mim estava uma condição boa ali, mas eu queria mesmo a experiência, queria trabalhar fora, queria vivenciar isso para minha carreira, eu sabia o quanto isso seria importante no futuro, tá? Para os próximos passos, tá? Eu sempre fui muito, sempre busquei esse próximo passo, nunca fui acomodado, porque se a multinacional me mandasse embora, eu não tinha muitas experiências além daquilo para poder buscar, de fato, uma mesma recolocação ou até melhor. Então é por isso que eu já buscava sempre um próximo nível, porque se eu precisasse eu conseguiria voltar a um no máximo, tá? E aí eu comecei no LinkedIn a fazer buscas de vagas para desenvolvedor ERP Dynamics para fora. E eu fui ali me candidatando a várias e várias e várias e várias vagas. E um desses processos me chamaram é, porque tinha um requisito.
O requisito era falar, se comunicar em inglês e em português, porque a vaga era para trabalhar na África, em Angola, na capital lá em Luanda. E eu fiz o processo seletivo. A empresa era uma empresa libanesa que tinha negócios lá e quase ninguém falava português, então a maior parte do tempo seria em inglês e como tinha os angolanos também que trabalhavam lá, tinha essa questão do português. Eu participei de 6 etapas. A etapa para trabalhar para fora eram maiores do que as etapas para trabalhar na multinacional no Brasil. Várias aprovações, testes, eu tive que fazer, todas em inglês. E por fim, recebi essa aprovação final, recebi o que eles chamam de offer letter, que é uma carta de oferta, né? Uma oferta de emprego formal, e ali vem o cargo que eles estão oferecendo, os salários, os benefícios, as suas responsabilidades, ah, todos os adicionais, tá? E eu gostei porque era um trabalho como expatriado. Expatriado eles levam você, te dão casa, carro, visto, suporte para documentação, te dão tudo, tá? E eu fui. Fui, eu recebi a proposta em novembro de 2018 para viajar em janeiro de 2019. 2 meses depois já tinha que estar embarcando. Eu aceitei e chegou janeiro, eu fui. E confesso para vocês que foi uma das experiências mais incríveis da minha vida, em todos os aspectos, positivos e negativos. Cheguei lá em Luanda no dia 9 de janeiro e conheci uma realidade totalmente diferente do Brasil, e conheci um povo muito acolhedor também. A nível profissional, muitos desafios, tudo em inglês, tive que trabalhar ali com libaneses, angolanos e portugueses. Tá? Foi uma experiência boa porque foi a primeira vez que eu trabalhei em loco, com um time multicultural. Eu já tinha trabalhado assim na empresa anterior, mas era tudo remoto no Brasil que eu ficava, só ficavam os brasileiros e falava ali com o pessoal da Inglaterra e o pessoal dos Estados Unidos e também alguns do Canadá, mas nunca em todo mundo junto. Nessa oportunidade na África, não. A gente realmente fazia as reuniões ali. Tinha um brasileiro, um angolano, um libanês, um português, todo mundo falando inglês. E aquilo ali também me ajudou muito a compreensão do inglês. Novamente, eu falo que essa exposição em inglês foi o que me ajudou muito, né? Bom, o trabalho estava indo bem. Já tinha vencido o primeiro mês. Estava andando pelo país com carro, tal. Tive um colega ali que já morava, então a gente morou no mesmo condomínio e ele me ajudou muito. E eu já estava acostumando bem ali, tá? Isso foi em janeiro. No finalzinho de março, minhas renovações de visto expiraram e eu precisava do visto oficial de trabalho. Tá? A empresa cuidava disso tudo. Só que, diferente do Brasil, naquela época lá em Angola, mudou uma lei da noite para o dia e isso é efeito imediato. Não esperava já, mudou, já estava valendo. E um determinado dia ali no fim de março, eu fui trabalhar normal e eles me chamaram na sala do meu chefe. Quando eu entrei lá, estava meu chefe e 2 pessoas do RH. Tudo em inglês. E eles falaram: olha, você vai voltar pro Brasil. Mas o que aconteceu, tal, né? E eu fiquei sabendo que ele não podia mais emitir o meu visto de trabalho ali. A lei mudou e o visto de trabalho só podia ser emitido no seu país de origem. Ali só podia renovar. E eu iria ficar como um ilegal 2 dias depois, que era quando vencia a minha última renovação. E aí eles falaram, não tem como manter você ilegal aqui, porque pode te causar vários problemas e problemas para a empresa. A gente vai te mandar para o Brasil, você trabalha de lá e vai fazer os trâmites de consulado para emissão do seu visto lá. Quando estiver pronto, você volta. Isso pode levar em torno de até uns 3 meses.
Bom, paciência. Só complementando, nessa empresa eu já fui para ganhar em dólar, tá? Lá eu ganhava em dólar e eu deixava uma parte do dinheiro lá e outra parte eu mandava para o Brasil, tá? Isso para mim foi um divisor de águas também, porque foi meu primeiro salário em dólar. Era um salário muito alto para a época. Vou até abrir aqui para vocês. Naquela época eles me pagavam US$ 6.000 por mês. E foi quando eu comecei a ter essa compreensão que a área de TI não tinha um certo limite de ganho. Você realmente pode chegar muito, muito longe em ganhos financeiros e depende muito do quanto você consegue é, se encaixar naquilo que é pedido e o quanto você está disposto a suportar em questão de vou mudar de país, vou aprender inglês, vou ter que me jogar, vou ter que, né, sair muito da minha zona de conforto e estudar, 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 estudar sem parar, tá? Isso é um recado aqui que eu deixo para vocês que estão buscando esse caminho, que sem esse esforço, sem abrir mão desses nossos confortos, não tem como chegar lá, tá? Bom, e aí voltei pro Brasil, peguei, me colocaram no avião, voltei pro Brasil, tive que levar todas as minhas coisas de volta, tá? E quando eu cheguei no Brasil, uma coisa muito interessante aconteceu na minha carreira que eu vou compartilhar com vocês no próximo vídeo, tá bom? Quem acompanhou até aqui eu agradeço, peço que deixe o like se você gostou, se inscreva no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço.